Graça e paz, irmãos. Aqui estamos mais uma vez para continuarmos com os nossos vídeos que nós temos feitos para a edificação do povo de Deus. E hoje eu vou trazer mais uma palavra de Deus ao seu coração. Então, você que está aí na sua casa, você já pode abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7 ao 10. 2 Coríntios 12, versículo 7 ao 10. Nós iremos ler esse texto e, baseado nessa passagem aqui que nós iremos ler, eu quero tratar sobre o seguinte assunto: por que Deus permite que passamos por aflições? Por que passamos por aflições? Por que passamos por tribulações, momentos difíceis? Qual é a intenção de Deus? Qual é o propósito de Deus em permitir que a gente passe por diversos tipos de tribulações, crises e dificuldades? Nós iremos aprender um pouco sobre isso nessa noite. Então, em 2 Coríntios 12, versículo 7 em diante, diz assim o texto: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, aqui estamos diante da Tua palavra nesse momento. Te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, nos edifique, para que a gente seja cada vez mais conformado à imagem do Teu Filho Jesus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados irmãos, o autor desse texto aqui é o grande apóstolo Paulo. E esse episódio aqui é muito conhecido, por nós, que é a passagem que fala no qual o apóstolo Paulo recebeu um espinho na carne. Então, baseado aqui nessa passagem, eu quero falar sobre esse assunto. Por que Deus ele permite que passamos por aflições e tribulações na nossa vida? Veja bem, o que podemos aprender aqui com este texto, com essa passagem? Em primeiro lugar, Deus ele permite que passemos por aflições e dificuldades na nossa vida para nos manter humildes. Veja só o que o apóstolo Paulo ele diz no versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Veja só aqui, o apóstolo Paulo, no contexto dessa passagem aqui, se você for ler o capítulo 12, versículo de 1 ao 6, o apóstolo Paulo ele retratou aqui que ele foi levado ao paraíso. E lá no paraíso ele recebeu grandes revelações do Senhor. E para que ele não ficasse soberbo e arrogante por causa dessas revelações, o que foi que aconteceu com ele? Foi-lhe posto um espinho na carne. Ele diz aí que foi um mensageiro de Satanás. Não iremos entrar em detalhes o que era esse espinho na carne, mas o que podemos entender e ver nesse texto, nessa passagem, que era algo demoníaco, era um mensageiro de Satanás, alguém
algo que estava perturbando a vida do apóstolo Paulo. Ele se encontrava muito tribulado, muito angustiado com esse mensageiro de Satanás, esse espinho na carne que estava na vida dele. Mas por que isso foi colocado pelo Senhor nele? Por que Deus permitiu que isso acontecesse com ele? Para que ele não ficasse soberbo, para que ele não exaltasse o seu coração devido às grandes revelações que ele recebeu. Então, o que nós podemos aprender aqui? Por que Deus permite que passamos por tribulações, por dificuldades, por momentos difíceis na nossa vida? Para que ficamos humildes, para que a gente cultive no nosso coração a humildade, para que a gente não fique com o nosso coração soberbo, para que o nosso coração não fique altivo, para que a gente não fique com o nosso coração orgulhoso. As tribulações, as dificuldades, elas nos quebram, elas nos humilham, elas nos deixam humilhados, elas nos deixam humildes, quebrantados. E esse é um dos propósitos, porque Deus permite que passamos por tribulações, por aflições na nossa vida, para que a gente ande humildemente diante dele. E foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele recebeu esse espinho na carne para que ele não ficasse soberbo, para que ele não se exaltasse, mas sim para que ele ficasse humilde. Portanto, em meio às tribulações da vida que você possa estar passando, as dificuldades, isso tudo está acontecendo na sua vida para que você se mantenha humilde, para que você reconheça as suas fragilidades, as suas limitações. Esse é o propósito. Não é para você ser destruído, para você ficar abatido em si. Não, o propósito é manter você humilde, é manter você quebrantado diante de Deus. Porque se tem uma coisa que Deus ele resiste, é o soberbo. A Bíblia vai dizer que Deus ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então Deus ele deseja que sejamos humildes, que andemos humildemente diante dele. Então por isso que ele permite que passamos por tribulações, para que a gente a cada dia aprenda a cultivar a humildade no nosso coração. Agora, em segundo lugar, por que Deus permite que passemos por aflições, por tribulações? Ele permite que isso aconteça conosco para nos manter em oração. Veja o que o apóstolo Paulo ele vai dizer aí no versículo 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Veja só, o apóstolo Paulo está dizendo que por causa desse mensageiro, de Satanás, por causa desse espinho na carne que foi posto sobre ele orou 3 vezes para que o Senhor afastasse essa tribulação da vida dele, afastasse esse mensageiro de Satanás. Ele orou 3 vezes, ele perseverou em oração. Então, por causa dessa tribulação que ele estava vivendo, passando em sua vida, o apóstolo Paulo, ele buscou ao Senhor em oração. Ele clamou ao Senhor 3 vezes em oração, pedindo que o Senhor o livrasse dessa tribulação, desta angústia, desse sofrimento que ele estava passando. Com essa tribulação, o apóstolo Paulo se manteve em espírito de oração. Meu irmão, é com esse propósito que Deus ele permite que nós passamos por tribulações, para nos manter em espírito de oração, para que a gente busque ao Senhor em oração. É nos momentos de tribulação e de angústia que passamos a orar mais, a buscar mais o Senhor em oração. Às vezes, quando está tudo bem conosco, quando a nossa vida está dando tudo certo, quando a gente não tem nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade, a gente acaba negligenciando a nossa vida de oração, a nossa comunhão com Deus. Mas quando as coisas começam a apertar, quando a situação começa a ficar difícil, quando a gente encontra tribulações em nosso caminho, o que nós fazemos? Recorremos para a oração. E é exatamente esse o propósito, o objetivo de Deus permitir
porque passamos por tribulações, para nos manter em oração, para que a gente busque ao Senhor em oração. Por isso, nesse momento de dificuldade, de crise, de aflição que todos nós estamos passando, o que devemos fazer é buscar o Senhor em oração, é clamar pela misericórdia do Senhor, é pedir para que Ele intervenha ao nosso favor. É isso que devemos fazer, devemos orar, devemos clamar ao Senhor em oração. Olha, e eu acredito que em todo o tempo da história da igreja, esse tempo que nós estamos vivendo, eu acredito que é o momento que mais a Igreja de Deus está orando em todas as partes do mundo. Toda essa pandemia, essa situação que está acontecendo no mundo todo, um dos propósitos que Deus quer que façamos, toda a igreja de uma maneira geral, é buscar Ele em oração. E é exatamente isso que em muitos lugares, muitos irmãos, muitas igrejas estão fazendo, orando, clamando ao Senhor. E Deus quer que façamos exatamente isso, que a gente busque Ele em oração nesse momento de crise, nesse momento de tribulação que todos nós estamos vivendo. Então, Deus ele permite a tribulação, Deus ele permite, o dia mal, as dificuldades na nossa vida, para que a gente mantenha um espírito de oração, para que a gente busque o Senhor em oração. Então, ore ao Senhor nesse tempo, reúne a sua família, busque o Senhor, clame por Ele, pela intervenção dEle, pela sua misericórdia, por sua graça, porque é exatamente isso que Deus quer que você faça nesse momento. Agora, em último lugar, por que é que Deus nos permite que passemos por tribulações, aflições em nossa vida? Ele permite que isso aconteça na nossa vida para que a gente aprenda a depender dEle. Olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer aí no versículo 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja só, o apóstolo Paulo, ele orou ao Senhor, ele pediu para ser livre dessa tribulação. Mas qual foi a resposta do Senhor? O Senhor não o livrou da tribulação. O Senhor não tirou o espinho na carne que estava no apóstolo Paulo. Deus não fez isso. Mas o que foi que Deus fez? Ele disse para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. A minha graça, o meu favor te basta. Ou seja, o que Deus está dizendo para o apóstolo Paulo aqui nesse texto? Eu não vou te livrar da tribulação, eu não vou tirar esse espinho que está na tua carne, mas eu vou te dar graça para suportar esse momento de tribulação e de angústia na tua vida. É isso que o Senhor está dizendo. Ele iria dar graça para ele. Ou seja, em outras palavras, o apóstolo Paulo estaria aprendendo aqui a depender de Deus, da graça de Deus, para suportar esse momento de tribulação que ele estava vivendo. Deus, ele queria que o apóstolo Paulo dependesse apenas dele. E é para isso que as tribulações acontecem na nossa vida. Para que a gente aprenda a depender de Deus. Para que a gente dependa da graça de Deus. É isso que devemos fazer nesse momento. Nós devemos depender da graça de Deus. Por isso, confie na graça de Deus, recorra à graça de Deus, se fortaleça na graça de Deus. Nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade que todos nós estamos passando. Olhe para a graça de Deus, se fortaleça nessa graça. Porque nos momentos de fraqueza, nos momentos de dificuldade, que o poder de Cristo vai se aperfeiçoar em nós. Então, é para isso que as tribulações vêm na nossa vida, para que a gente aprenda a depender de Deus, não na força do nosso braço, não para que dependemos de nós mesmos. Não, as tribulações vêm para que a gente aprenda a depender do cuidado de Deus, da graça de Deus. Por isso, meu amado irmão, nesse momento de crise que você está passando e que todos nós estamos vivendo, dependa de Deus, confie em Deus,
Confia na graça de Deus. Ele, o Senhor, lhe dará toda a graça necessária para que você suporte todo esse momento de provação e de tribulação que você está passando em sua vida, em sua casa. O Senhor fará isso. Ele lhe concederá graça, pois Deus, Ele é o Deus de toda graça. Então, por que as tribulações surgem em nossa vida? Para que a gente seja humilde diante de Deus e não tenha um coração soberbo. Mas a tribulação também surge em nossa vida para que a gente mantenha um espírito de oração, para que a gente esteja em comunhão com Deus através da oração. Mas Deus também permite que passemos por tribulações para que a gente aprenda a depender dEle. Que a graça de Deus ela esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, e eu creio que ela estará, porque Deus ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, nós te damos graça, Senhor, porque nada acontece por acaso. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guarda. E tudo o que acontece conosco é para o nosso bem, para o nosso crescimento. E sabemos que as tribulações vêm para que a gente seja mais humilde, para que a gente busque o Senhor em oração e para que a gente aprenda a depender do Senhor. Nos sustenta, Pai, nesse momento difícil, de crise que todos nós estamos passando. Ajude-nos a confiar em Ti. É isso que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém.